Gospel Prime. Gospel Prime. Por que um ateu sem prática religiosa, vindo de um lar secular, resolveu escrever um livro sobre os 10 mandamentos? Tem uma resposta curta e uma resposta longa. A resposta curta, conjuntural, é porque o editor da Três Estrelas, o Alcino Leite, meu amigo e editor, ele, sabendo do repertório que eu tenho em religião, e aí já a resposta começa a ser longa, repertório em religião, minha cadeira na PUC durante muitos anos é filosofia na religião, aqui na FAP eu dou aula de comunicação em religião, então eu tenho estudado religião há um bom tempo. Então a resposta curta é porque o Alcino me convidou para escrever o livro. Certo. Né? Ele falou: Pondé, você precisa escrever um livro sobre teologia, filosofia da religião, que seja de grande público como você veio fazendo. Vamos escrever um sobre 10 mandamentos? Porque eu dei vários cursos sobre a série O Decálogo do Kislovski, que eu cito no livro. Então tem aí uma questão conjuntural de um material imediato, né? O Decálogo, o fato do editor me fazer esse desafio, e ele falou assim: mas tem que fazer um 11º. Né? Essa era a brincadeira, você tem que propor um 11º. E o fato de eu estudar religião já há muito tempo. Judaísmo e cristianismo especificamente. Certo. O senhor diz aqui no primeiro mandamento, logo, o senhor destrói uma percepção dos evangélicos sobre a questão dos eleitos, né? O senhor diz que os eleitos são esses infelizes abençoados com o tormento de ter a mão de Deus sempre suspensa sobre suas cabeças. Isso é bastante diferente do que se fala nas igrejas evangélicas hoje, que a geração eleita, os eleitos são os caras que vão se dar bem na vida. Eu sei. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O que é o eleito, então, no fim das contas? É assim, eu sei bem, inclusive quando a URD, a Universal do Reino de Deus, inaugurou seu Templo de Salomão, eu escrevi um longo texto na Folha de São Paulo discutindo esse problema da eleição. Eu acho que a teologia da prosperidade em geral trabalha a ideia da eleição como uma coisa de, se você está perto de Deus, você vai ficar rico, ou vai dar tudo certo. Ou seja, ela meio que hipoteca a ideia da aliança numa chave de que, se você estiver perto de Deus, tudo vai dar certo. No âmbito judaico, que é onde eu estou falando da eleição do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, a eleição, ela significa uma proximidade de Deus, em que Deus faz o que quer com o povo. Então a eleição é uma espécie de tormento em que Deus faz, por isso que se fala no judaísmo que cada judeus é um povo de sacerdotes, né? No sentido de que Deus usa os judeus como Ele quer, por causa da eleição. E os próprios personagens bíblicos do Velho Testamento têm um monte de problema. Veja o caso de Jesus. Tomemos Jesus do Novo Testamento como um eleito. Não vamos entrar na temática da encarnação. Tá? Tomemos Jesus como mais um personagem da tradição hebraica antiga. Tudo bem que ele ressuscitou no final. E aí eu acho, às vezes, que a teologia de muitos grupos evangélicos pega Jesus como se ele fosse uma espécie de herói interestelar, assim. E a ressurreição como um grande efeito especial. Olha como o cara se ferrou. Certo? Quer dizer, ser amigo do Deus de Israel... Ele é personagem trágico também. Então, é isso que eu quero dizer. Se não tivesse a ressurreição no final, cara, era uma história de fracasso, de uma dimensão... Uma tragédia. Então, eu acho não. A eleição, do ponto de vista hebraico, é uma relação especial com Deus, em que você tem uma missão, só que o gerúndio dessa eleição, ou seja, o encadeamento dos fatos, é Deus fazendo o que quer com o povo, e quando o povo faz bobagem, castiga. Agora, tem aqueles que Deus adora, tipo Davi, né? Embora tenha sido adúltero e matado pessoas, ele tinha ambicioso. Então o coração no lugar certo, né? Professor, o senhor diz aqui também no mandamento sobre honrar pai e mãe, não é só honrar pai e mãe, né? É prestar um tributo à ancestralidade, os que são nós, as tradições, os hábitos. Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, a gente vê hoje muitas engenharias sociais, tentativa de levar a ideologia de gênero para as escolas. Isso, antes de tudo, é um ataque a esse mandamento de você jogar fora a ancestralidade, os hábitos, as tradições? Eu acho assim, que esse mandamento
honrar teu pai e mãe, e a referência que eu faço à ancestralidade é no sentido de que a vida sem certos códigos e certos hábitos ancestrais, ela meio que se perde, certo? E ao lado disso, essa ancestralidade, ela nos orienta, ela diz quem você é. Sim. Existe também, quando você honra os ancestrais, que é uma coisa muito comum nas religiões, não só no mundo hebraico, né, como a gente sabe, inclusive em religiões antigas, o culto ao ancestral significa o reconhecimento de que o ancestral tinha uma sabedoria, visto que ele não destruiu o mundo, coisa que talvez a gente faça. E, portanto, na própria Bíblia hebraica, a literatura israelita sapiencial começa com Provérbios, que é um livro sobre ancestrais. Sim. Certo? De como viver segundo os ancestrais. Então, é claro que, portanto, honrar teu pai e tua mãe tem a ver com honrar o passado. Sim. A modernidade, ela tem muito problema com isso. Ela paga um preço alto por isso, porque a modernidade crê em si mesma como aquela que vai criar o melhor mundo que já existiu. A gente sabe todos os problemas, todos os ganhos que isso tem, todos os problemas. Do ponto de vista histórico, um dos iniciadores da modernidade são os reformadores. Sim. Certo? O senhor até citou o iluminismo aqui, que é implacável, né? Então, aí, quando você fala da discussão de gênero e disso entrar nas escolas, eu acredito que, do ponto de vista democrático, da sociedade democrática, as pessoas têm plenamente o direito de viver a vida do jeito que elas querem. Sim. Certo? O que eu normalmente critico, e eu não preciso ir até Provérbios para isso, a ancestralidade, mas serve. O que eu critico é a excessiva ingerência de teorias, como você bem chamou, de engenharia social, nas escolas, se metendo na educação das crianças. Eu acho que a escola tem que ensinar comer direito na hora do lanche, ensinar capital, tem que ensinar matemática. Por quê? Porque quem disse que eu necessariamente tenho que confiar e aceitar a ideia que um coordenador ou uma coordenadora ou uma professora tem na cabeça? Eu como pai e mãe estou falando, né? Muitas vezes não é pai nem a mãe, né? Não é pai e mãe, não sabe como é que é. Então eu tenho, isso é uma discussão que transcende o debate do 10 mandamentos e do mandamento de honrar a teu pai e tua mãe, mas conversa um com o outro. Sim, quando eu li esse capítulo, eu logo pensei nessas questões mais urgentes. O senhor também está sempre falando, aqui no livro o senhor também fala, dessa relação muito interessante que as pessoas, a maioria não leva em conta, entre o ceticismo e a valorização da tradição e dos hábitos. O senhor cita Montaigne, por exemplo. Eu queria, pegando o gancho nisso, professor, é possível esse tipo de ceticismo, que é o ceticismo filosófico, ele, de certa maneira, quando ele, no seu estado puro de combate à razão, aos delírios da razão, ele acaba abrindo o caminho para a fé também, de certa maneira? Como o próprio caso do Montaigne, aqui, Pierre Charon, entre outros. Sim. Então, isso na história das brigas do catolicismo com heresias é chamado de fideísmo. Né? Inclusive, a Igreja Católica gosta de acusar os protestantes de fideísmo. Né? Então, eu acho que sim, né? Porque uma coisa que a prática, que o ceticismo leva você o ceticismo filosófico, não o ceticismo banal que tem hoje, ciência. De achar que o cético acredita na ciência e tal. O ceticismo filosófico, na realidade, a principal briga dele é com a razão. Porque brigar com seres invisíveis é muito fácil. Exatamente. Né? O cara falar que não tem fantasma. Isso é mais simples. Ceticismo bobo, né? O ceticismo corajoso é aquele que enfrenta o racionalismo, né? Os excessos da razão. Briga com o iluminismo e tal. Então, sem dúvida que o ceticismo, a prática do ceticismo leva você a perceber que, na realidade, muitas vezes é melhor levar em conta o hábito, o conceito do David Hume, o hábito, onde cabe inclusive a tradição e tal, do que você ficar acreditando que um reformador, no sentido de engenheiro social, vai a partir de amanhã determinar como as pessoas devem viver. Isso é típico do que a gente vê hoje em dia, professor. Por exemplo, é um cara que eu particularmente achava muito rigoroso intelectualmente, como o Richard Dawkins. Que ele, ao mesmo tempo que ele tinha uma briga épica com a Igreja Católica, falando dos casos de pedofilia e tal,
E ano passado ele veio dizer que a pedofilia leve a gente deve pensar que talvez não seja tão ruim, partindo do ponto de vista utilitarista, né? Não causa sofrimento, talvez, causa prazer. Isso é um exemplo típico desse delírio da razão, dessa ideia de deixar a razão solta, pensando e especulando. Você descola de um certo leito, né, no sentido geológico, um certo leito de hábitos que se pratica há muito tempo, e aí você diz assim, não, porque há 50 mil anos atrás mulheres de 12 anos reproduziam, o que é verdade, se estivessem maduras sexualmente, fisiologicamente. Mas isso não é não levar em conta que nós não estamos há 50 mil anos atrás e que uma menina de 12 anos hoje não é uma menina de 12 mil anos atrás, certo? E, portanto, você não pode, por aí, tirar a conclusão que simplesmente, portanto, tudo bem, uma menina de 12 anos, certo? E que não existe a pedofilia. Agora, aquilo que você falava do ceticismo em relação à fé, eu diria, eu acho que um ceticismo puro, ele pode levar você à percepção de que necessariamente, assim como você pode duvidar das coisas invisíveis, as coisas visíveis também não são necessariamente aquilo que elas parecem. Quando eu escrevo isso, quando eu discuto isso, eu estou brigando com quem fala assim, não, porque a culpa cristã, achando que o cristianismo inventou a história de culpa. Sim. Uma bobagem. É isso que eu quero dizer. A psicologia evolucionista, darwinista, sabe muito bem que a culpa é um dos centros da vida moral. Quem não se sente culpado é um monstro, certo? Então, esse lero-lerozinho contemporâneo de que não, o importante na sua vida é não sentir culpa, porque a culpa é imposta pela sociedade, porque a culpa que a igreja nos obriga a sentir. Eu não estou dizendo que estruturas psicológicas, sociais, que passam por família e por igrejas, causam chantagem moral, é claro que causam, mas o tema, vai ler Nelson Rodrigues, pelo amor de Deus, vai ler Dostoiévski, pelo amor de Deus, quer dizer, se não quiser ler livro técnico de psicologia evolucionista, a experiência de você sentir responsável, a vergonha de você saber que você fez uma coisa que não deve fazer, certo? Isso daí está no centro da qualquer pessoa que convive com o filho, no meu caso com o filho, com o aluno, com o jovem, vê isso na cara, certo? Empiricamente, né? Empiricamente, quer dizer, uma pessoa que não tem culpa não é gente. E essa questão da psicologia evolucionista, quer dizer, a gente vê, eu sou das ciências sociais e eu cometi a heresia de ler o Tábula Rasa enquanto eu estava no curso, né? E ele tem lá uma lista de universais da natureza humana, características universais, diferenças biológicas entre homens e mulheres. E as ciências humanas vêm negando sistematicamente diferenças biológicas, psicológicas entre homens e mulheres. As ciências humanas caminham para a obsolência, para a irrelevância. O senhor acredita que no futuro vai ser uma piada? As ciências humanas, sociais, assim. Principalmente sociologia. Eu acho que o problema das ciências humanas e ciências sociais, entre elas, é que elas se tornaram uma espécie assim de igreja cachê, no sentido de escondida, né? Elas pregam uma visão de mundo, uma concepção de mundo, que a mim me dá um bode gigantesco, porque se eu quisesse ouvir pregação, eu ia numa igreja, certo? E os professores viraram sacerdotes vagabundos de pregação. E eu, às vezes, não só as ciências sociais, eu tenho a impressão, já escrevi isso algumas vezes, que daqui a uns 500 anos, nossa época vai merecer meio parágrafo no livro de história. Eles eram mimados, só queriam direitos e não gostavam de trabalhar. Alguma coisa meio assim, né? Porque é uma obsessão ao lado das ciências humanas, sociais, querendo afirmar que tudo é uma construção social. Eu não tenho dúvida que existe dimensão social na construção de identidades e comportamento. É claro que tem. Não acho que ninguém sabe dizer exatamente como acontece. E aí está o problema, um dos problemas, porque aí vem uma professora ou um professor achar que tem que fazer X para fazer com que as crianças tenham uma ideia certa de gênero ou de bem e de mal. Banheiro unissex. Começa a inventar história achando que assim se constrói laços sociais X ou Y. Outra coisa o fato de existir dimensão social
na construção das identidades, grosso modo, não significa dizer que não existam dimensões biológicas. Sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na realidade, as duas convergem. Acho que nós somos animais naturalmente culturais. Então nós temos uma natureza, em parte de herança evolucionária, que as ciências sociais, humanas em geral, ficam com um preconceito idiota, tentando dizer ainda que quem pensa assim é racista, assim, que você dá um bode, e a mim eles dão tédio, né? Porque eles são inclusive maioria na universidade. Sim, né? E estruturalmente muito poderosos. Então, eu acho que eles serão irrelevantes. Todas as pesquisas e centros giram em torno desse blá blá blá. Eu acho que eles são irrelevantes. Eu já escrevi isso. Eu acho que daqui a 500 anos as pesquisas que vão contar são as da publicidade. O marketing vai ser muito mais importante. Certeiro, né? Porque os caras não podem ficar dizendo o que eles acham que tinha que ser. Eles têm que dizer o que é, porque senão os caras não compram. Certo? Exatamente. Eles não compram. Certeiro. Então eles são obrigados a lidar com a empiria. Enquanto que as ciências sociais, elas se perderam na construção de um mundo, do que eles acham que tem que ser o mundo. Então é um grande delírio articulado e que, no final das contas, a relevância acaba sendo uma relevância muito mais, falando tecnicamente, deontológica, no sentido do que deve ser, do que ontológica, no sentido do que é. Então eu acho que daí vem a irrelevância. E nesse clima, professor, de, vamos dizer assim, de doutrinação, né, etc., dogmática mesmo, pensar assim assado, eu estava lembrando aqui daquele livro do John Gray, o Cachorros de Palha, quando ele diz que hoje em dia os espaços que antes eram associados ao livre pensamento estão tão dogmáticos, tão voltados para a afirmação de verdades, etc., que fora desses ambientes, as igrejas, por exemplo, se tornaram espaços privilegiados para a dúvida, né? Que Sim, é mais fácil você achar um livre pensador dentro de uma igreja do que numa universidade. Eu acho que ele fala isso, assim, eu conheço tanto a obra do John Gray, quer dizer, inclusive encontrei com ele aqui quando ele esteve aqui, eu entrevistei ele para a Folha, eu acho que ele está muito certo nisso, e aí, porque isso é uma afirmação bem audaciosa do Gray. O Gray abandonou a vida acadêmica e hoje virou intelectual público, porque percebeu que muitos de nós percebem que a academia corre um risco sério de se tornar irrelevante, certo? E quando você trabalha em meios como eu, por exemplo, que estou na mídia e estou na publicidade, e você vê a relevância das coisas, no sentido de assim, como é que a mulher brasileira entre 22 e 32 anos se vê? Eu tenho que saber por quê, porque senão ela não compra o shampoo que eu quero. Você pode entrar no mérito que o cara está querendo vender o raio do shampoo e que ele devia estar querendo vender anjos e um mundo lindo e maravilhoso. Eu não estou entrando nesse mérito. Do ponto de vista epistemológico, e aí você depois vai e acompanha uma reunião assim, de colegiado da pós-graduação, você fica com o cabelo em pé da irrelevância que aquilo tem com relação ao mundo. Ela é voltada para ela e para o sistema de sobrevivência. É uma metafísica, né? Eu acho que é uma metafísica podre, né? Então, assim, me parece que, portanto, essa coisa de você, do Gray falar que dentro das religiões você encontra pensadores mais originais, ele fala, né? Que você pode encontrar dentro do pensamento religioso mais audácia intelectual, né? Eu acho que sim. Isso não significa, mas para isso se tornar verdade, se tornar um fato real, é claro que não é que isso é uma calma de evidências. Quer dizer, muitas religiões e muitas igrejas trabalham com sistemas de doutrinação que prendem o pensamento. Existe sempre aquele medo que o conhecimento leve você a uma crise de fé. Certo? Muita gente que faz teologia tem crise de fé, acho que na verdade a maioria, né? Mas eu acho que também às vezes é porque a teologia, pelo amor de Deus, eu não conheço teologias evangélicas específicas, mas conhecendo um pouco o mundo católico, de conhecer teólogos católicos e tal, da universidade e tal, tem uma frase de um pensador do século XVIII chamado Heinrich Heine,
sobre os teólogos da época dele, que ele dizia: se você é atraído pelos seus. Ninguém precisa de ateu para duvidar de Deus com os teólogos que se tem hoje em dia. O senhor diz no livro aqui que a teologia se tornou a louca da casa. Então, é a louca da casa. Está atrás das modas. Ela quer provar para os Nietzscheanos que ela é legal, para os Foucaultianos que ela é legal. Eu lembro de um debate que eu participei com teólogos há alguns anos atrás, em que eu fui apresentado como ateu darwinista na mesa, né? E um teólogo chamava Marx e o outro Foucault. Nossa. E aí, quando eu comecei a falar que eu era o último, eu falei: então, eu acho que eu vou defender a Bíblia. Eu fiz uma piada mesmo. Acho que eu vou defender a Bíblia, já que os dois colegas teólogos estão falando de Marx e de Foucault, né? Sei lá, então assim, eu tenho uma impressão que a teologia, ela nunca se recuperou da crítica do Nietzsche, do Freud, do Marx, sabe? Ela nunca se recuperou, era uma louca, uma envergonhada, porque ou ela tem medo assim: eu não quero virar fundamentalista, que eu acho importante. Com censura. O que eu acho importante, eu não quero virar fundamentalista. Eu não quero virar uma pessoa que não está percebendo a sociedade complexa que a gente vive. Então a saída é o quê? Eu vou provar que Foucault no fundo era cristão. Sou politicamente correto, Jesus era um militante do PSTU. É isso aí. E nesse sentido tem a teologia da libertação, né, no campo católico. A gente tem uma versão do campo protestante, que é a teologia da missão integral. E é uma coisa, chega a ser um método medíocre, né, professor? Assim, você tirar Deus da sua glória, digamos assim, trazer para cá, para a briguinha entre esquerda, direita, PT, PSDB, essa coisa. O senhor percebe essa face de mediocridade também, essa teologia? Eu acho que a teologia da libertação, que eu conheço mais do convívio cotidiano, a teologia da libertação, ela virou duas coisas: ou virou PT, ou ela virou uma coisa meio assim: vamos buscar o útero de Deus, que é uma coisa meio nova era, sabe? E que é uma outra vertente. Tem a vertente que ficou ali agarrada às raízes de uma certa visão de comunidade eclesial de base, embate de injustiças sociais. Veja, o cristianismo tem na sua história uma raiz profética hebraica. E os profetas hebreus metiam a boca no rei, como vocês bem sabem. Só que também metiam a boca no povo. Quer dizer, não tinha essa coisa de que o povo carrega a salvação só porque é povo. Não, eles metiam a boca de todos os lados. Sim. Eu acho que a teologia da libertação, ela faz uma leitura seletiva do profetismo hebraico que serve às intenções marxistas revolucionárias. Portanto, identificando a hermenêutica marxista da exclusão da classe trabalhadora e querendo colar isso na herança de Israel. O proletariado é o povo escolhido. É o mesmo tipo de teologia seletiva que a prosperidade faz. A prosperidade é a versão liberal popular da teologia hebraica. Então é assim: judeu fica rico, então você é o novo judeu, então você vai ficar rico. E na teologia da libertação é a versão seletiva do profetismo hebraico, dizendo que o Deus é contra quem é rico, quem tem sucesso. Então cada um pega a sua ponta, né? E empobrece o profetismo hebraico. Acho que o Nelson Rodrigues entende maravilhosamente bem isso. E era um cara que era de família batista, né, Nelson? Não era católico, como todo mundo pensa. Aí você transfere um mal para o outro, né? Você diz que sim, você terceiriza. Você terceiriza, né? Você terceiriza. Então, nesse sentido, eu acho que essas versões políticas, né? Você falava da missão integral. Essas versões políticas, elas, no final das contas, eu acho que elas tendem a perder também a função religiosa delas. Sim. Elas perdem a função religiosa. E aí eu acho que o problema é que a inteligência religiosa se perde no meio. Gospel Prime.